Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Alaine Cristina, sou professora de História. Estamos aqui para dar continuidade aos assuntos de História, dentro do conteúdo tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, tá certo? Nosso assunto de hoje é em cima de Grécia Antiga, só que, especificamente, o período clássico e o período helenístico, tá? O período homérico e o período arcaico está lá no nosso canal, assista, veja direitinho, tá? Para que você possa acompanhar, ok? O período clássico vai do século V ao século IV. Compreenda que a cronologia ela é decrescente, ó, 5, 4, 3, 2, 1 antes de Cristo, tá bom? Clássico porque nós temos o apogeu das cidades-estados, Atenas e Esparta, e nós vamos ter N conflitos externos e internos nesse período. Então, aqui nós temos conflitos externos e externos, é o período do ápice ateniense, também do apogeu grego, tá, da filosofia grega. Trata-se de uma importante fase para a Grécia, foi marcada pelas disputas do domínio mediante, nós vamos estudar referente a duas guerras. Uma delas acontece as guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. Guerras médicas por quê? Faz referência a um povo dos persas, né? Persas e medos, aí, ó, médicas. Ou, se tiver um livro na pesquisa de vocês, greco-pérsicas, ou seja, uma guerra entre gregos e persas, tá bom? Outra é a Guerra do Peloponeso, que vai estar, é um conflito interno entre gregos devido à hegemonia ateniense. Então, a gente vai falar sobre esses aspectos hoje. Pelo fato do domínio ora estar na mão de um povo, ora na mão de outro povo, esse período é conhecido como um período de hegemonias. E o que é hegemonia? Né? Período de poderes, de conflitos de poderes, tá bom? A riqueza das cidades gregas, como Atenas, Esparta, Tebas, acabou atraindo a cobiça do então poderoso Império Persa. Por volta de 490 a.C., os persas, liderados por Dário, atacaram as cidades gregas. Esse conflito entre gregos e persas promoveu uma união momentânea entre as cidades-estados gregas, que vocês compreendem que elas eram independentes politicamente, economicamente, conflitantes, rivais entre si. Mas elas se unem nesse momento contra um inimigo comum, que são os persas. Agora nós vamos falar das guerras grego-pérsicas ou greco-pérsicas ou médicas, não tem problema, você pode olhar lá no seu livrinho, na sua apostila ou na própria internet, você vai encontrar com essas nomenclaturas. Então, durou de 490 a 470 a.C., e nós vamos ter várias batalhas, né? A Batalha de Maratona, 490 a.C., batalha marítima vencida pelos gregos sob o comando dos atenienses. A Termópolis, 480, batalha terrestre, vencida pelos persas, comandada por Xerxes. Nessa batalha, os espartanos, liderados por Leônidas, resistiram até o último homem, depois de terem cercado nos desfiladeiros de Termópolis. Essa batalha aí, ela deu a ambientação e contextualização histórica para o filme chamado 300. Né? Nós temos uma produção da década de 70 e outra produção do século XXI, que é bem interessante vocês entenderem como é que o filme foi trabalhando essa batalha especificamente dos 300. Né? E sem falar que Xerxes, nesse filme do século XXI agora, esse novo 300, nós temos um ator brasileiro, né? Rodrigo Santoro. Então, aí é outra interessantíssima a gente ver esse filme. Salamina, 480 a.C., batalha marítima vencida pelos atenienses. Ó, você pode ver que batalha marítima fica com Atenas, que ela toda a sua economia é voltada para o comércio marítimo, então ela tem uma
armado, uma navegação muito forte, enquanto os espartanos terrestre, né? E Platéias, 479 a.C., batalha vencida pelos gregos. Tá? Os gregos vencem essa guerra, essas guerras é vencida pelos gregos. Vencidas as guerras, os atenienses convenceram as outras cidades gregas a se unirem, alegando que os persas poderiam atacar novamente. As guerras foram vencidas pelos gregos. O Tratado de Susa, 449 a.C., que pôs fim à guerra. Os persas reconheciam o domínio dos gregos no Mar Egeu e comprometeram não atacá-los mais. Né? Então, é bem interessante essas questões. Hegemonia. Né? Hegemonia significa poder, historicamente, politicamente falando. Tá certo? Confederação de Delos. Durante a guerra vão se formar confederações ou ligas. Confederação quer dizer união, ou ligas. A Confederação de Delos, Delos é uma cidade-estado. Confederação União, Liga do Peloponeso, outra união. São cidades-estados que vão se organizar para combater o inimigo comum que eram os persas. Então, sobre a liderança de Atenas, para essa cidade de Delos, sobre a liderança de Atenas, seria enviados soldados, riqueza, navios, dinheiro, comida, tudo que fosse para fortalecer, para lutar contra o inimigo comum, que são os persas. Tá? Fortalecendo assim quem? Atenas, com mais recursos, com mais soldados. Implicando aí o desejo de ter mais controle, que é o imperialismo. Ou seja, Atenas agora quer dominar as outras cidades-estados, subjugá-las sob o seu poder e continuar enriquecendo com impostos, riquezas e etc. Quem não vai gostar disso? Esparta, sua grande rival, né? Que vai formar aí a Liga do Peloponeso, tá bom? Essa Liga do Peloponeso é justamente para barrar. Opa, Atenas, não, fique aí na sua, tá? Nada de querer centralizar as outras cidades-estados em seu poder. Então, vai se aliar Esparta a Tebas e a Corinto, formando aí um novo conflito, que é a Guerra do Peloponeso, que é um conflito interno. Agora nós vamos falar dessa guerra, que é barrar o avanço ateniense. Opa, peraí, fique na sua, nós sempre fomos descentralizadores, então para que agora subjugar? Só que esse conflito interno, ela vai enfraquecendo a Grécia nesse sentido, né? Foi uma luta de gregos e gregos contra gregos, tá? Atenas e Esparta. A vitória cabe a Esparta, que aproveitou disso. Agora ela disse, não, agora quem quer dominar sou eu. Por isso que esse período clássico é um período de hegemonias, de disputas de poder político, poder militar, tá? E um querendo subjugar o outro. Enfraquecidas, porque nós saímos da guerra greco-pérsicas, a guerra do Peloponeso. Quem perde, de fato, é a Grécia Antiga, que vai ficar agora enfraquecida, fragilizada, sendo cobiçada agora por um novo império, que é o Império da Macedônia, que vai invadir em 338 a.C. Então, olha aí como é que você compreende essa questão, essas brigas, essas disputas políticas, hegemônicas, né? Trouxe um enfraquecimento para as cidades gregas. E os macedônios disseram, agora é a minha vez. Por quê, gente? Uma característica marcante desse período da antiguidade, da Idade Antiga, que nós estamos estudando, é o imperialismo, é a disputa territorial, é a conquista territorial e o que essas regiões ganham com essas conquistas. Soldados, impostos, riquezas e etc. Né? Macedônios viviam no norte da Grécia, falavam grego e viam a si próprio como gregos. Até Alexandre a gente vai falar sobre isso. A forma de governo era uma monarquia hereditária, ou seja,
arquia, governo, ou seja, um rei hereditário que passa de pai para filho. E para legitimar seu poder, o rei macedônico dizia ser descendente do herói Hércules, filho de Zeus. Então, a mitologia aí, ela está sempre imbuída na construção das histórias desses povos, né? Após a conquista da Grécia, Filipe II da Macedônia foi sucedido por seu filho Alexandre. E tem até a nomenclatura histórica de Alexandre o Grande. Então, imagine aí. Época que ele tinha apenas 20 anos. Né? Então, nós vamos agora falar um pouco de Alexandre o Grande, desse domínio. Né? Império de Alexandre. Alexandre teve sua educação refinada, foi discípulo de Aristóteles, com quem aprendeu valores e conhecimentos dos antigos gregos. Conhecedor militar e intelectual, Alexandre marchou com 40 mil soldados sobre o Oriente e depois sobre a África, conquista, organizou o maior império conhecido daquela época, porque nós vamos conhecer o maior império em relação a ele, que será o Império Romano, né? O Império de Alexandre tinha por limites o Egito, na África, a Trácia, na Europa,